Por favor, vamos lá. Boa noite. Lição de ambientação. Controla a vontade, gerando um clima de disciplina para os teus hábitos e evitarás o desregramento, os conflitos comportamentais, os desajustes. Quem não acredita em disciplina pode ser comparado a uma pessoa que dirige um veículo sem freio numa descida, candidata ao desastre. O que vitalizas pelo pensamento converte-se em realidade no mundo das formas. Sabendo discernir e lutar pelo amor que te convém e te será melhor. Aprenderás a conduzir-te com o equilíbrio que te poupará inúmeros dissabores. A vontade bem canalizada consegue realizações gigantescas. Conduze-a, pois, com sabedoria e nunca te arrependerás. Então, eu entendi aqui que é o pensamento que nos orienta, né, a gente, né, controlar, né, nossos pensamentos, ter disciplina, né, para evitar virar um trem descarrilhado, né, e fatalmente cair no desastre, né. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, né, com os nossos pensamentos e também ter a disciplina. Obrigado, Oswaldo. Uma coisa que eu achei interessante aqui também, quando ela fala da vontade, né? A vontade bem canalizada consegue realizações gigantescas. Porque a vontade é a mola, nossa mola propulsora, né? Sem vontade a gente não faz nada. Mas com vontade não há barreiras, né? Que não possam ser vencidas. Mas ela precisa ser canalizada. A gente tem que ter foco, né? Tem que ter uma determinação para que a gente possa empreender energia no ponto certo, né? É verdade. Ok. Bom, vamos então à nossa prece, por favor. Senhor Jesus, mestre amado, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para fazer mais um estudo. Que esse estudo seja repleto de lições e que nós possamos levar ele para nosso dia a dia. Que não fique apenas ao vento, mas que possamos incorporá-los nele. Jesus querido, mestre amado, aos amigos espirituais, eu peço licença para a abertura dos nossos estudos e que eles estejam presentes, nos conduzindo e nos ajudando a diminuir as nossas más inclinações. Muito obrigada. Obrigado, Neide. Bem, pessoal, então, eu coloquei lá que nós vamos retomar da pergunta 997, mas nós vamos ler a 996, pergunta e resposta, porque a 997 é um encadeamento, né, da anterior. Tudo bem? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. 996. Boa noite. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta das suas imperfeições, como se explica que hajam os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixa arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Ok. Referência. Então, nós vimos aí, né, tínhamos terminado na semana passada aqui nessa pergunta, que ninguém se modifica por ter desencarnado, né? E que a gente só avança depois de consolidado conhecimento barra virtude. Por isso que ele diz aqui que eu posso recair nas mesmas faltas. Por quê? Porque eu ainda não as venci. Eu posso, né, ser persistente, eu posso lutar, né, eu posso me policiar para não estar repetindo aquela minha falta, mas se ela não estiver sedimentada, consolidada, eu posso, por estímulos próprios ou externos, recair naquele ponto. Porque uma vez consolidada uma virtude, a gente não cai de novo, pelo menos não nela, né? Aquilo ali foi superado, foi consolidado, a gente vai adiante. Se eu ainda me pego fazendo algo que eu estou trabalhando, eu estou me esforçando para não mais realizar, e nós temos que ter a compreensão do porquê disso, porque eu ainda não consolidei
aquela virtude em mim. Tudo bem? Está tranquilo aí? Então vamos adiante. 997. Vêem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis à prece que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos, que acreditaríamos mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como o fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Ok. Meia-meia. Então tá aí, né? Ah, temos que fazer prece? Temos que fazer prece. Sim. Ah, mas o cara era uma carne de pescoço. Não interessa. Falo sempre, a gente não é juiz do outro. Então nós temos que fazer a nossa parte, ok? Fazer o bem sem olhar a quem. Então vamos fazer a nossa parte. Se ele não faz a parte dele, as consequências que ele vai encontrar são essas. Ou seja, mesmo que haja uma onda de benefícios em sua direção, pelo seu posicionamento, né, ele então não vai conseguir os benefícios daquilo que está sendo direcionado. Por quê? Porque não houve arrependimento, porque ele não está nem aí fora do Brasil, ele não está a fim de mudar, ele acha que está certo, ele luta contra essa sua própria mudança, e mesmo no plano espiritual, ele continua trabalhando, continua realizando aquilo que a sua imperfeição lhe conduz. Ficou claro isso, pessoal? Muito que bem. Vamos à notinha. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Tá aí, tá vendo? Então, qual é o caminho que nós vamos ter que percorrer, né? Vamos ter que nos esclarecer pelo estudo. Uma vez adquirido o conhecimento, nos leva à reflexão, e a reflexão, quando bem entendida e praticada, nos leva à reforma. Quando não, entra o sofrimento para nos impulsionar a essa reforma. Nós não vimos na resposta anterior que há que se ter o arrependimento? Há que se ter o arrependimento. Se a gente não se arrepender das nossas faltas, a gente continua praticando-as. Então, eu só vou mudar quando eu me arrepender. Pô, não, isso não me fez bem. Essa atitude, essa escolha não me levou a uma condição mais favorável. Então, eu tenho que mudar. Eu não posso continuar assim. Senhor, né, me perdoe as minhas faltas, né, me dê oportunidade de reparação. Isso é o arrependimento. Quando isso acontece, o auxílio vem, as oportunidades vêm, o aprendizado se abre e a reforma acontece. Quando isso não acontece, é com aquele velho ditado, ficar malhando em ferro frio, né? A gente vai morrer, o braço vai cair e eu não vou conseguir fazer absolutamente nada porque não houve arrependimento, não houve reflexão, não houve ali a intenção da mudança. Diga, Sandra. Então, você está dizendo que. Quer dizer, estou entendendo que você está dizendo que é importante, parece que é importante, no momento da oração, você pedir ajuda para que o arrependimento venha, porque a gente às vezes precisa também dessa ajuda para que o arrependimento venha, dando mais conhecimento, dando mais força, mais vontade. É isso que você está tentando falar, né? O arrependimento é um ato, é um resultado de uma reflexão. Ah, sim.
Ele é resultado de uma reflexão. Então, é verdade parte do que você está dizendo, né? Sim, Então, uma vez que eu, por meio do conhecimento, por meio de observações, por meio das consequências dos meus atos, eu entenda que aquilo não está me fazendo bem e queira mudar, aí é uma atitude, de novo, é uma atitude, eu demonstro esse arrependimento. sim. E aí as oportunidades, né, vão se apresentar. Eu posso pedir? Posso, mas Deus não vai nos dar uma coisa que tem que ser resultado do meu esforço. Entendi. Então, o que você está dizendo é que, apesar de pedirmos arrependimento, isso tem que vir após uma reflexão e uma análise do que a gente aprende. É isso que você está dizendo? Tem que ser, Sim. tem que ser. Porque, de novo, Não adianta pedir a ele, ele não vai dar o arrependimento. não vai dar. Ele pode Entendi. sim colocar e coloca, mesmo sem pedir, ele coloca condições, né, vivências, experiências que nos levem a essa reflexão. Muitas delas dolorosas, outras não. Por exemplo, Sim, você vai a uma reunião, por exemplo, uma reunião, você vai assistir uma palestra e aquilo vai te tocar. Caraca, não é que isso aí faz todo sim, sentido, né? Não precisa sofrer para isso. Mas a minha reflexão me leva ao mesmo ponto que a companheira o companheiro sofrimento me leva a uma sim. parada de reflexão. Tanto por isso que a gente, Certo. eu posso evoluir pelo amor ou posso evoluir pela dor, Doador. né? Então, pelo amor, fui numa palestra, li um livro, né? Algo me despertou que, tá, eu entendi, isso fez sentido na minha vida, é isso que eu quero para mim, e a partir de hoje eu vou começar a mudar. Beleza. Nesse momento, a espiritualidade, a divindade vai fazer com que as peças apareçam no meu caminho no Sim, sentido desse esforço que eu quero alcançar. Se eu não faço isso por força de uma reflexão, a vida vai me trazer a companheira dor ou sofrimento que vai me impulsionar a essa mesma reflexão, só que por outro caminho, certo. Entendi. entendeu? Tudo bem? Vamos adiante. Tem chat, mano. Ah, tem chat? Vamos ver. A linda. É, a Natasha botou. Será que no mundo espiritual não é mais fácil verificar quando estamos errados? Não, Natasha, sabe por quê? Porque essa questão de achar se está certo ou se está errado também é de foro íntimo. Quantas vezes a gente é esclarecido, as pessoas nos apontam os problemas e nós não reconhecemos que estamos errados. Se eu estiver cristalizado num posicionamento, algo vai ter que acontecer para que eu quebre essa cristalização e comece a abrir espaço para uma outra reflexão, né? Então, não é só por estar no mundo espiritual que as coisas mudam de figura assim, não, tá? Obrigada. Beleza. Diga, Carlos. Eu ia perguntar e aparentemente respondeu, mas eu continuei com dúvida. Ele termina com essa tríade aqui, né? É estudo, reflexão e sofrimento. Uhum. E não necessariamente os três, né? Tem que acontecer. Porque você estava falando que quando a pessoa tem uma reflexão sobre determinada conduta, ela muda a direção dela e não precisa chegar ao sofrimento. Não é isso? Ou tô... Isso, então. Exatamente. A gente não vem ao mundo para sofrer, tá bom? A gente não vem ao mundo para sofrer. A gente vem para se reformar, se adiantar moralmente, intelectualmente. Esse é o nosso propósito. Mas a divindade tem diversos recursos, como nós falamos. Se eu sou alguém endurecido, né, ainda muito reticente nos meus erros, a, a intervenção com relação a mim vai ter que ser algo
que me chacoalhe. Entendeu? Não é que o caminho tenha que passar pelo sofrimento, não. Já contei o caso do irmão Walter para vocês aqui, né? Alguma maioria aqui já ouviu. O Marcinho está aí na sala que não me deixa mentir sozinho. Irmão Walter, ele tinha a proposta reencarnatória de perder uma perna. Já contei isso para vocês. Desde pequeno ele vivia com esse problema. Ele demorou a andar por conta de problemas na perna. Aí começou a andar, beleza, pé. E sempre se dedicou ao bem, sempre se dedicou a atender as pessoas, ele era um médico curador. Então, por essa dedicação, por essa entrega de uma vida inteira, ele não perdeu a perna. Mas ele tinha crises na perna. Mas não é uma misericórdia de tamanho, ele teve que pagar, não teve? Mas a gente paga um percentual muito pequeno da nossa dívida. O Chico. O Chico teve um glaucoma. Tá bom aí, glaucoma resolveu o problema dele ter cegado Emmanuel lá 2000 anos atrás. Ele não precisava ficar cego. Entende como é que o negócio não é olho por olho, dente por dente? Tem sempre uma grande ponderação, né, entre aquilo que nós precisamos experimentar, as consequências dessas experiências e o benefício que elas nos traz. Então, essa é a fórmula. Tudo bem? Entendemos aí? 998. Adi, Opa, Aditiana, é isso mesmo seu nome? Aditiana? Está aqui na sala com a gente? Deve ser. Vamos adiante. 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se haja submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Ok. Então, nós temos duas situações, tá? Em termos de expiação. Ele diz aqui com todas as letras. Existe a expiação que vai se cumprir e só pode se cumprir na vida física, ok? Então, diz aqui, ó, a expiação se cumpre durante a existência corporal. O que se cumpre durante a existência corporal? As provas, mediante as provas a que o espírito se acha submetido. Então, de novo, a história do irmão Walter, né? Ele precisava expiar. E expiou, né? Com louvor na vida física. Ah, mas ele não podia expiar isso na vida espiritual? Não, porque na vida espiritual não ia ter perna, não ia ter nervo, ok? Então, tem coisas que nós precisamos da vida física para experimentar. E a outra, ele continua, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, enquanto nós nos mantivermos na condição de um espírito inferior, imperfeito, principalmente moralmente, nós vamos expiar no plano espiritual essas consequências morais. Exemplo, André Luiz. André Luiz não expiou no mundo espiritual a consequência dos equívocos morais que ele viveu aqui na Terra? Sim. Passou lá um tempo. Quando ele se arrependeu, perdão, a história do arrependimento. Quando ele se arrependeu, o que ele fez? Orou verdadeiramente, né? Honestamente. Aí o auxílio veio, ó, tá lá. Chegou o arrependimento, vamos ajudar. Beleza? Diga, Pedro. Bom, eu sempre ouvi o Gerson, meu irmão, falar o seguinte: nem toda prova é uma expiação, mas toda ação é uma prova. Sim, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Por quê? Quando é uma prova, nós solicitamos. Olha, eu acho que alcancei
a paciência. Acho que eu alcancei a paciência, eu já entendi, já passei por muita coisa, acho que estou paciente. Agora eu sou uma pessoa, um espírito paciente, eu consegui essa virtude. Ah, é? Então, beleza. Então, eu gostaria de me colocar à prova dessa virtude. Tá bom. Aí você vai, reencarna, numa relação sempre bastante conflituosa, né? Para você botar em prática se você de fato é essa paciência que você diz ter alcançado. Não tem expiação aí, é uma prova. Agora, no caso do irmão Walter, ele tinha que expiar. Essa expiação, pessoal, olha o microfone aberto. Alguém está com. Ah, Ronald, obrigado. Então, no caso do irmão Walter, ele precisava expiar, né, uma falta, mas ele lidou muito bem com essa situação. E para eles, essa expiação acabou se tornando uma prova que ele passou com louvor. Então, esse ditado é certo. Beleza? Vamos adiante? 999. Basta o arrependimento sincero durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Claro. Senão seria muito fácil. E como alguns irmãos aí acham que é assim. Ah, aceitei Jesus, meus pecados estão perdoados. Não. Negate. Você aceitou Jesus? Beleza. Agora você vai olhar para os exemplos de Jesus e aplicar na sua vida. Comece a fazer sua reforma íntima. Comece a resgatar os seus erros com o teu próximo. Ok? Comece a abandonar antigos hábitos e adicionar novos hábitos. Esse é o processo. Só dizer, ah, não, aceitei Jesus e meus pecados estão perdoados, isso não resolve. Tá? Se fosse assim, muitos irmãos evangélicos não estariam em maus lençóis na espiritualidade, assim como muitos espíritas também. Tá bom? Então a resposta aqui é cristalina. O arrependimento é o início do caminho para a nossa melhoria. Mas nós temos que resgatar, reparar os males que fizemos. É muito justo. Ah, vou lá, taco pedra na janela do Pedro. Quebrei a janela do Pedro. Ah, Pedro, me desculpe, me perdoe. Tá bom, te desculpe. Mas recoloca o vidro que tu quebrou, pô. Né? Eu falo sempre aqui, nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Se nós somos responsáveis em fazer o mal a alguém, eu tenho que ser responsável em reparar esse mal. Tenho que reparar. Eu fui responsável por causar aquele mal. Então, eu tenho que ser responsável por reparar aquilo que eu fiz. Isso é expiação. Expiação nunca foi punição. Sempre foi a condição de reparação. Se a reparação contra alguém, você vai conviver com esse alguém em outro momento para que essa reparação aconteça. Se você fez algo contra a lei de Deus irá te colocar numa situação de reparação. É assim que funciona. Diga, Oswaldo. A expiação ela pode ser gerada e corrigida numa mesma encarnação? Pode, nada impede, desde que as condições sejam propícias para isso. Porque o arrependimento não pode acontecer a qualquer momento? Pode. No Ah, mundo espiritual ou no mundo físico? Pode. Se é no mundo físico e os envolvidos ainda estão encarnados e a possibilidade existe, pode. Não está lá na Bíblia? É, reparai os erros contra o seu irmão enquanto está a caminho, não é assim? Então, enquanto está a caminho. Então, é possível fazer. É difícil, mas é possível. Diga, Pedrão. Por isso, então, que a eutanásia ela é condenável, né? Porque
até o último minuto, como diz os espíritos, pode ocorrer um arrependimento, e isso é muito importante para o espírito, né? Com certeza, o arrependimento, como está sendo dito aqui, é o início de tudo. O arrependimento é o início de tudo. Se eu não me arrependo, eu continuo parado lá. Ah, começou, se arrependeu, agora começa o processo. É. Né? Tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, a gente fica paradinho lá. Tudo bem? Vamos adiante. 999A. Se, diante disto, um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que o que daí lhe resultaria? Deixa eu ler de novo. Se, diante disto, um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que lhe daí resultaria? Tornar-se mais longa e penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Então, quanto maior a nossa resistência em nós buscarmos uma melhoria na nossa condição espiritual, maior será o tempo que nós vamos levar para alcançar esse mesmo estágio. Se eu persisto naquele erro, se eu não me arrependi e persisto naquele erro, é natural que eu me torne cada vez mais o quê? Endurecido. Ah, Mauro, mas o espírito não retrograda. Mas ele não está retrogradando. Ele está agravando a situação em que ele está. Ele não melhorou para voltar. Ele está insistindo no erro. Ok? Viu a diferença? Então, se ele insiste no erro, ele está cada vez mais endurecido, a ponto de chegar à condição dele, ó, você não consegue mais habitar aqui não, você vai habitar agora em outro lugar. Porque agora esses aqui conseguiram se adiantar e você preferiu ficar aqui nessa situação. Então, aqui não é mais seu lugar, agora seu lugar é em outro canto. Ok? Diga, Carlos. É, no caso dessa obstinação, nos livros da André Luiz, eles chamam de, quando vai perdendo a forma, né? Formas ovoides, né? Ovoide. Nesse caso, eu sei que não retrograda. Como ele recupera a forma perispiritual dele novamente? Então, ele vai Naquela entrar em situação que ciclo. ele se encontra, né? Então, ele vai entrar em ciclos reencarnatórios bastante difíceis. Aqueles em que ele primeiro precisa restabelecer a forma perispiritual. Então, são processos de gestação que não se concluem, né, os abortos naturais. Né, por quê? Porque ele precisa ir dando forma perispiritual gradativamente. Aquelas reencarnações onde acontece ali a idiotia, né, em que os espíritos não têm muita relação com o mundo exterior, mas recebem o reflexo desse ambiente, né? Então a gente vê aí qual o sentido de uma criança nascer, sei lá, com microcefalia, com paralisia, com uma doença que ela praticamente tem uma vida vegetativa. Irmãos endurecidos, que vêm dentro daquele núcleo, que vai lhe dar amor, que vai lhe dar atenção, e essa sensação ele tem. Ok? Ele não interage, mas ele reflexiona. Entende? E aí, quando sai dessa encarnação, ele sai minimamente com outro pensamento. Né? E assim vai. Aí vai retomando essa situação. E aí a reencarnação compulsória, né, no caso, né? Isso, reencarnações compulsórias. Até que ele possa entrar numa reencarnação natural. De forma a Pessoal, escolher que ele possa passar, né? exatamente. Pessoal, vou pedir um minutinho que eu tenho que dar um apoio aqui rápido e já vem, tá? Só um segundo, por favor.
Voltamos. Vamos adiante. Vamos lá. Questão 1000. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não creais que as resgateis, mediante algumas privações pueris ou distribuindo em esmolas o que possuídes depois que morredes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que um silício suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Ok. Satisfazimento. Entenderam isso, pessoal? Então, o que que é o silício? O silício é aquele instrumento, né, da Idade Média que as pessoas usavam para autoflagelação, né? Então, as pessoas amarravam isso no corpo, na coxa, no braço, né? E aquela dor era uma dor purificadora, tá? E faziam isso por muito tempo. Então, é o que ele fala aqui, ó. Mais vale você perder uma pontinha do dedo, mas num esforço genuíno, né, do que mostrar para os outros um sacrifício que, na verdade, é ilegítimo, ok? Ou visa apenas uma melhoria da sua imagem, se mostrando um homem, né, santo e aquelas coisas todas. Quando, na verdade, não é nada disso. Tá? Então, sim, podemos reparar numa existência, mas não é com qualquer coisa. Não é da boca para fora. E também, gente, vamos entender uma coisa. Ah, mas o Bezerra conseguiu. O Bezerra conseguiu agora. Mas há quantas encarnações ele vem fazendo esse trabalho de reforma íntima? Entendem isso? Ninguém dá salto, gente. Ninguém dá salto. A gente está estudando aqui as obras do André Luiz, não é? Ele vai ter que reencarnar. E ele vai ter que passar por situações que ele já passou. Será que ele avançou? Será que ele consolidou toda essa demonstração de conhecimento, de entendimento, de reforma? Reencarna agora. Vamos lá, vamos reencarnar, vamos esquecer e vamos estar diante das provas. Será que vamos nos adiantar? Emmanuel não pediu que nós orássemos porque ele podia falhar. Ele veio num processo reencarnatório com uma missão que para ele é um desafio. É um desafio. E ele diz: eu posso falhar. O Kardec, né, veio e não mandaram espíritos: ó, vai lá que se esse cara aí falhar, vocês dão continuidade. Não é? Leon Denis não veio para isso? Então, não é uma questão de desconfiança. A misericórdia divina sabe do nosso potencial, mas não pode garantir que a gente vai cumprir 100% daquilo que a gente acha que é capaz. Porque só na vivência é que isso vai se demonstrar. Não é? Então, ó, o exemplo do irmão Walter. O irmão Walter, poxa, cuidou de gente que não dá conta. Curou gente, né, para mais de quilo. Mas fumava. E aí? Tu acha que ele não sabia do prejuízo que o cigarro podia trazer para ele? Sabia, mas fumava. E aí? Será que isso diminuiu o trabalho dele? Acho que não. Todo o bem que ele fez fez muito bem a ele. Mas essa questão ele vai ter que resolver depois. Não é assim? É assim que funciona. Então, a gente não pode achar, por sermos contemporâneos de um irmão espiritual que, na sua trajetória evolutiva, alcançou naquela encarnação um salto evolutivo, que ele só conseguiu isso exclusivamente nessa encarnação. Não é assim que funciona. Isso é impossível. Tudo bem? Ficou claro isso? Vamos adiante.
Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Aí, tá aí, tá vendo? Então, nós temos sim que demonstrar por atitudes que nós nos reformamos, que agora a gente é um homem de bem, que é um homem novo e não um homem velho com falas novas. A gente não pode ser um homem velho com falas novas. A gente tem que ser um homem novo com atitudes novas. Beleza? Pode seguir. De que serve para a sua justificação que restitua, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e dele tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Tá vendo? É tal história. É aquela história dos sepulcros caiados, né? Pintados por fora, limpos por fora, mas cheios de podridão por dentro. É exatamente isso aqui. Então, isso não adianta nada. Beleza? Mais vale a gente ser o que é, ser verdadeiro. O que é uma pessoa verdadeira? É a pessoa que pensa, fala e age da mesma forma. A gente pode até nem gostar, mas ela é verdadeira. São coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa ser autêntica. Ela é autêntica, ela é verdadeira, ela fala e age conforme ela pensa. Ela não é uma coisa aqui, outra coisa ali. Beleza? Então, essa é uma pessoa verdadeira, honesta. Eu posso não concordar com o estilo de vida dela, tudo bem. Mas eu tenho que dar o braço a torcer de que ela é uma pessoa verdadeira. E só ela pode mudar. Agora, nós podemos também fazer o devido ajuste. Se é uma coisa que só ela pode mudar, eu não vou transformar isso num campo de batalha. Nem vou afastar a pessoa por conta daquilo. O que nós temos que fazer é respeitar. Nesse ponto de vista, nós não combinamos. Beleza? Beleza. Mas existem vários outros que nós combinamos. Então, o que nos fortalece é o bem. Então, vamos nos aproximar naquilo que nos fortalece. E vamos deixar cada um resolver aquilo que cabe a ele resolver. Pronto. Se nós agirmos assim, a gente vai bem. Bem? Tranquilo? Vamos adiante. 1001. Nenhum mérito haverá em assegurar para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é aquele que só depois de morto dá, é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que, em vida, se priva de alguma coisa, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tiras aos teus gozos. Então, como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Ah, lastimar aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos. Submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, houve Deus por bem conceder-lhe, como compensação, a ventura da generosidade de que já neste mundo pode gozar. 814. Aí. Então veja que tanta coisa que nós precisamos desenvolver em nós, né? A gente fala sempre, fazer o bem é fácil. É fácil fazer o bem? Depende. Depende de muita coisa. Eu tenho aqui dinheiro sobrando. Então vai lá, dá 1.000, dá 100.000, dá 1 milhão, dá 1 bilhão. Não está me fazendo falta.
Isso vai fazer bem a quem recebe? Vai. Mas você que dá, seu coração não está nem aí para aquele gesto que você está fazendo. Né? Então, de novo, o óbolo da viúva, né? Dos dias modernos. Né? Então, eu sou lá um cara trilhardário. O que é 1 milhão para mim? Nada. O que é 1 bilhão? Nada. Eu sou trilhardário. Então, por convenções, eu vou lá e dou. Mas eu não dou porque eu estou apiedado daquelas pessoas. Eu não dou porque o meu coração se foi tocado em querer ajudar aquelas pessoas. Eu dou porque eu faço parte de uma elite, né? Isso é bom para a minha imagem, então eu faço isso. Claro. Agora, quem recebe é beneficiado? Claro que é. O bem que foi feito serviu para quem recebeu. Mas aquele que se promoveu com o recurso doado, tanto é que os espíritos chegam lá na espiritualidade e falam que, mas eu fiz, e estou nessa situação desgraçada. Meu filho, porque você fez, mas você mesmo não se modificou em nada. Você não exercitou a empatia, você não teve caridade para com o teu próximo. Né? Tudo que você poderia ter alcançado na espiritualidade, você adquiriu quando estava encarnado. Você queria notoriedade, ganhou. Você queria visibilidade, ganhou. Você queria ser, né, é, como é que eu esqueci até o termo? Você queria ser, como a pessoa puxa o saco? Esqueci o termo. Você foi. Então, na espiritualidade, você veio com a sua mala vazia para cá. Agora, quantos existem que fazem de fato em querer amenizar o sofrimento do seu próximo, de forma anônima, muitas das vezes usando até terceiros para que ele não apareça. Ninguém sabia de nada. Quando desencarna, as coisas aparecem. Aí sim, você está colhendo aonde? Na espiritualidade. Você fez o bem sem olhar a quem, você da mão esquerda deu sem que a direita soubesse, e o seu sentimento era genuinamente de auxiliar o teu próximo. É o melhor dos mundos. Diga, Pedrão. O Mauro, então, por exemplo, um testamento, quando alguém morre e deixa lá bens para os familiares, para as outras pessoas que não familiares, isso seria um mal, então? Não, Porque não, ele fala aqui, ó, o mal, porém, é aquele que só faz doações depois de morto. não, olha só. Aí é outra situação, Pedrão. Durante a vida ele foi avarento. Enquanto ele estava vivo, ele não dava nada, não fazia nada. Aí ele deixa em testamento algo em relação aos seus bens, mas ele deixou para quem? Para as pessoas que são próximas dele. Continuou sem fazer bem a ninguém. Receber uma herança não significa que aquela pessoa te fez um bem. Ok? Às vezes você nem precisava daquilo, aquilo caiu no teu colo assim, é mais um. Então, enquanto ele estava vivo, ele não utilizou os recursos que ele tinha para promover o bem. Aí, quando morreu, botou em testamento, separou, ok, beleza. Isso foi um bem que ele fez? Não, não foi. Mauro, Entendeu, Pedrão? Entendi, sim, muito obrigado. Nada. Diga, Rose. não seria também a questão da pessoa, né, que tem muita condição e faz isso, deixa em testamento, até mesmo para a instituição, comprar uma vaga no céu, como se faziam os antigos, não Ah, tinha sim, isso? até hoje tem isso. Até É, hoje. Antigamente se fazia mais, e se acreditava nisso, né? Hoje em dia ainda é, tem gente fazendo isso. tem. Diga, Carlos. Eu entendo que sempre vale a intenção, né? Mas, por exemplo, quando
sei lá, o avarento, né? Ele é a prova difícil, né? A riqueza. O cara é avarento, mas alguma coisa lá naquele, sei lá, chega uma pessoa para ele, pô, contribui com essa instituição, e alguma coisa toca ele e ele, mesmo sem perceber o bem que ele está fazendo, ele cede, ele é um avarento mesmo. Ele cede e contribui e ajuda aquela instituição. Ele já modificou alguma dessas relações que a gente está discutindo, não? Não sei, só o sentimento que vai dizer. A intenção dele, O né? ato, o ato não diz o que passa dentro de nós. Não é o ato que vai dizer. Ah, fui lá, falei com fulano, fulano doou. Bem, qual foi o sentimento que ele fez com que ele doasse? Ah, vou doar para esse cara chato sair do meu lado. Pronto. Isso foi bom para ele? Mas ele doou. Entendeu? Então, assim, ele ainda vai precisar, o caso igual ao caso da nossa irmã Aparecida, né? 3 encarnações, com dinheiro, com prestígio, e ela não fez o que tinha que fazer. Porque ela tinha os meios, mas não tinha a vontade. Nessa última, ela veio sem meios, mas tinha vontade. E fez. Os meios, gente, nunca vão faltar. Bota isso na cabeça da gente. Os meios nunca vão faltar. Por quê? Porque Deus provê. Mas nós temos que sinalizar que, de fato, estamos em busca de. É aqui para vocês. Quando nós começamos há 18 anos atrás, nós estudávamos numa sala lá na minha casa, né? Nós tínhamos um quartinho, nós estudávamos lá. Só estudando, 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 estudando. Chegou no momento, gente, o que a gente vai fazer agora? Vamos ficar nessa ou vamos partir para organizar uma instituição? Ah, vamos, beleza. Fizemos o procedimento, começamos a procurar um lugar para alugar. Conta a história. Éramos 5 nessa história. Eu, Tia Alice, Dulce, Sérgio e Marla. Começamos a procurar. Aí a Marla chegou, olha, minha filha teve numa palestra, numa casa assim, assim, acho que lá eles estão alugando essa sala. Vamos lá ver, no Cacuia. Chegamos lá, conhecemos as pessoas, eram mais 5 pessoas. Luiz Paulo, Luiz Carlos, Valéria, Denise e um outro companheiro nosso, que agora esqueci, o Kleber. E aí, conversando, a gente queria alugar um espaço, eu soube que aqui está alugando. Ah, mas para que que é? É porque a gente está fundando uma instituição e a gente está procurando um lugar. Ah, tá, que a gente está alugando sim, mas nós também queremos. Aí, de 5 passou para 10. E aí já tínhamos um espaço alugado. Um espaço para 10, aquele espacinho era suficiente. Fazíamos todos os nossos eventos ali. A casa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e o espaço foi ficando apertado. Falei, gente, agora a gente não cabe mais aqui, como é que vai ser? Aí a gente, e agora? Tem que sair, tem que sair, tem que sair. O que aconteceu? O PV estava encerrando suas atividades. Falaram conosco. Hoje nós temos aquele espaço maravilhoso lá. Deus não provê? Provê. De 5, hoje nós somos 19 trabalhadores e vão entrar mais 4. Então já seremos 23. Entende como é que são as coisas? Então, gente, nós não temos que nos preocupar se vamos ter meios ou não vamos ter meios. O que nós temos que nos preocupar é o seguinte: eu quero fazer, então eu vou fazer. E no momento as coisas vão aparecer. Nossa irmã Aparecida foi exatamente a mesma coisa. Ela teve que demonstrar vontade. Deus testou. Fechou várias enfermarias do hospital. Um deles, do Hospital do Fogo Selvagem, onde ela era auxiliar de enfermagem. Todo mundo ia para a rua.
Ela, então, não, meus doentinhos não vão para a rua, levou para a casa dela. Ia na rua pedindo coisas, foi presa várias vezes como falsa mendiga e nunca desistiu. Então, Deus viu nela de fato. Não, de fato, ela quer. Vamos ajudar. Conheceu o Chico dedicou várias obras, direitos autorais, para ela, para a obra dela. Conheceu Juscelino Kubitschek, que a ajudou também, e ela conseguiu fazer o Hospital do Fogo Selvagem. Auxiliar de enfermagem, pobre. Se lá nessa condição ela dissesse, eu nunca vou conseguir isso aqui, não vai ter a menor chance. Não teria feito nada. Olha o Divaldo lá na Mansão do Caminho. Vendia sacolé na feira, na praia. Ia lá, está lá. Os meios aconteceram. Então, Deus provê. A gente demonstre vontade. E aí as pessoas vão aparecer na sua vida, as condições vão aparecer na sua vida e as coisas vão se conduzir. Alguém aqui veio a passeio nessa encarnação? Não. Qual é aquele que está com o passaporte só de passeio? Não, você vai lá só para curtir. Tem alguém? Não. Claro que não. Todos nós temos um propósito na vida. Então nós temos que buscar esse propósito. Mas eu não sei qual é. Seja um homem de bem, seja uma mulher de bem. Esse é comum a todos nós. Né? O resto aparece. A Aditânia diz assim: desculpe, agora vi que meu nome está errado. Então, no início era Adriana. Tá bom, fica tranquila. Sem problema nenhum. Tem muitos centros espíritas, né, o Mauro, que é mais ou menos isso que você está falando, né? Muitos se reuniram em grupo, depois compraram É, terreno, construíram e é, evoluíram bastante. Evoluíram é, bastante. Muito bom exato. isso. Esse é o caminho natural. É. Vamos lá, terminamos? Ou estamos na 1002? Não, falta só 1002. Vamos lá. 1002. Que deve fazer aquele que, chegando à hora da morte, reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta ele, nesse caso, arrepender-se? O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro, que jamais. Diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe fez? Então, é isso aí. Gente, o primeiro passo é o arrependimento. Não adianta a gente chegar, não, mas olha só, eu tinha razão naquilo lá, eu fiz porque eu estava certo de que eu estava fazendo a coisa certa. Não, eu não tem jeito, eu fiz o que eu achei que estava. Não, nós temos que reconhecer nossos erros. Olha o Tomás de Torquemada, 420 anos na espiritualidade, lá endurecido, achando que ele tinha feito as coisas certas. As atrocidades que ele fez lá na época da Inquisição, ele achava que estava certo. Ele fez o que a igreja disse que ele tinha que fazer. Não se arrependia. Só depois de muitos séculos, ele começou a entender: caramba, então fui enganado. Então eu fiz tudo isso, né? Eu prejudiquei tanta gente assim, aí a ficha caiu. Aí veio o arrependimento, aí começaram os processos de tortura, né, dele próprio, né? Aí vem a culpa, aí vem a autopunição e assim as coisas degringolam, né? Então, esse é o primeiro passo. Diga, Pedrão. Tá, não, chega a rádio relógio e fala assim: cada minuto que passa é um milagre que Deus repete. É Não sei verdade. se alguém conheceu o relógio, né? Eu via isso sempre. Bom, pessoal, paramos aqui na 1003. Duração das penas futuras. Bem, temos que escolher o próximo livro, tá? Vamos fazer aqui uma enquete bem democrática. O que tiver maior votação ganha, tá bom? Então nós vamos estudar aí, ó. Temos a Gênese, o livro dos médiuns, Céu e Inferno.
tá? Aí temos que escolher um. Quando nós terminarmos o Evangelho, aí vai sobrar dois. Nós vamos escolher um. E assim a gente vai caminhando. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, encerrando o nosso encontro da noite de hoje. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Mauro, eu gostaria de fazer. Pois não, Jorge, por favor. E espero que o livro seja Gênesis. Eu acho que Gênesis vai nos dar uma abertura assim, muito, muito interessante para muitos, muitos entendimentos. Mas vamos lá, minha votação é Gênesis, já botei lá. Vamos lá. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, te agradecemos por mais um dia de estudo, por mais uma compreensão dessa doutrina tão maravilhosa que nos deste, que nos brindaste em relação a tanto conhecimento. Te agradecemos pelo Mauro, por todos esses aqui que estão na sala, estudando, aqueles que não puderam estar, pelo Valdenir, que não pôde estar aqui hoje com a gente, que a gente possa, Senhor, receber todas essas boas energias. E hoje peço ao Senhor e aos meus companheiros que orem e que olhem pelo meu pai, que amanhã vai fazer uma cirurgia, Jorge Tavares Vicente, às 7 horas da manhã, no Hospital Samaritano da Barra, uma cirurgia muito delicada, e rogo para que tudo possa passar de acordo com os desígnios de Deus e não com a nossa vontade. E também por mim, que farei uma cirurgia, um procedimento cirúrgico no olho às 2 horas da tarde, que com certeza tudo será conforme os desígnios de Deus. Que todos os irmãos tenham uma noite de luz, de paz, de tranquilidade e que possam, Senhor, orar sempre pensando no bem do outro. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Então,